Meus amigos, eu vou daqui a pouquinho conversar com membros do Conselho Tutelar do município de Russas, aqui da cidade de Russas. O assunto é falar acerca da criança e do adolescente. E um assunto que foi muito falado semana passada, e ainda é falado esta semana, é exatamente acerca da morte de uma garotinha de 3 anos de idade. Um caso, na verdade, chocante. Chocou Russas, chocou o Vale do Jaguaribe. E nós temos, na verdade, a presença de conselheiros, membros do Conselho Tutelar, que irão conversar conosco. Eu estou com o Wilker de Carvalho, e ele vai daqui a pouquinho conversar conosco aqui no nosso programa, no programa Luiz Lopes com o Povo. Pode ser agora ou aguardo o restante do pessoal? Pronto. E a gente vai tratar exatamente. Eu queria que o Wilker fizesse só uma introdução aqui. Ele está no programa, outros membros do conselho também aqui se farão presentes. Outros membros do Conselho Tutelar também se farão presentes, estarão conosco aqui. O Wilker está conosco já. A gente vai ter a presença também do Gleibson, da Glicélia e Ned, não é isso? Isso, da Nedi. Da Nedi, Glicélia e Gleibson. Além do Wilker Carvalho, que já está no estúdio da nossa Rádio Progresso AM 1140. Quer ficar bem informado? Acesse www.jornaldoceará.com. Notícias de política, esporte e polícia. Jornaldoceará.com. É você bem informado. Boa tarde, meu querido. Fica à vontade. Boa tarde, Luiz. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Progresso. A gente vai falar um pouco sobre diversos assuntos e principalmente o que chocou toda a nossa região e o nosso município na semana passada com a criança de 3 anos de idade, e esclarecer vários pontos que está sendo distorcido por algumas pessoas, que a gente já, de fato, já identificou e já está tomando as providências cabíveis por isso, porque uma vez que se notícia falsa em redes sociais já é passível de crime. E toda a história existem dois lados. Não adianta a pessoa jogar a pedra na casa do vizinho quando a sua tem um telhado de vidro também. A gente vai fazer diversos esclarecimentos, inclusive temos documentos em mãos. Tudo que a gente falar aqui a gente tem que comprovar. E estamos já tomando as devidas providências contra essas pessoas que estão divulgando notícias falsas, notícias levianas, de diversos assuntos que envolvem, infelizmente, ao ocorrido. E esclarecer a população do que de fato aconteceu de verdade e o que de fato vem acontecendo, tanto em torno desse assunto como outros assuntos da mesma natureza. Quando eu digo da mesma natureza, é quando envolve família, envolve criança, que diariamente nós tomamos providências aqui e nós não divulgamos pelo fato de estar trabalhando com o sigilo das famílias. Mas que é um direito à preservação da identidade, não só da criança e do adolescente, mas das pessoas em geral. Você você pode ser penalizado pela exposição de imagens de qualquer pessoa, principalmente tratando-se de criança e de adolescente, de menores de 18 anos. Isso. Quando se trata de criança e adolescente, se trata de famílias, principalmente de assuntos sérios que nós tratamos aqui na cidade de Russas, que inclusive nessa pandemia teve um acréscimo nas denúncias de estupro de vulnerável em mais de 800%. De violência doméstica em geral. A questão de estupro de vulnerável aumentou quanto? Mais de 800% referente ao mesmo período do ano passado. Realmente mais de 800% é um aumento. Comparado ao mesmo período do ano passado, a nossa denúncia contra estupro de vulnerável aumentou demais. Tanto recebemos denúncia do Disque 100 como denúncias anônimas no nosso telefone e até mesmo no nosso atendimento no dia a dia, envolvendo o avô, envolvendo o pai, envolvendo o tio.
Isso é um absurdo que está acontecendo não só no nosso município, mas devido ao nosso trabalho estar sendo bem desempenhado, a população tem confiança e segurança no nosso trabalho e está aumentando as denúncias. E todas elas, o Conselho Tutelar encaminha para a Polícia Civil para que seja analisada. Só quem vai dizer se isso é verdade ou não é através da investigação da Polícia Judiciária do nosso município, através da Delegacia Regional de Russas. Na verdade, o Conselho Tutelar, ele foi, até um certo ponto, foi acusado de omissão no caso dessa criança? Foi isso que ocorreu? Foi. Nesse primeiro momento, hoje está com uma semana do ocorrido. Isso foi exatamente na segunda-feira, não é? Isso, mais de uma semana. Algumas pessoas que já, como já falei, já foram identificadas e está sendo tomada todas as providências cabíveis, está alegando um monte de inverdades. Como se o Conselho Tutelar pudesse determinar guarda de criança, como se o Conselho Tutelar pudesse determinar a suspensão do poder familiar. Isso, para quem é conhecedor da lei, esse é o motivo de nós estarmos aqui na sua grande audiência. Você é um conhecedor, eu tenho certeza que todas as dúvidas da população será sanada através desta nossa conversa agora, devido você ter um vasto conhecimento. Porque um grande problema, Will, que da população com relação ao Conselho Tutelar, as pessoas não têm a real noção do que é o Conselho Tutelar, qual é a função do Conselho Tutelar e o que pode ser feito pelo Conselho Tutelar. Às vezes tem uma criança passando fome porque o pai é dependente químico e o pai e a mãe são viciados em drogas lícitas ou ilícitas, e aí para mim não faz nem diferença se a droga é lícita ou é ilícita, ambas fazem mal, tanto uma quanto a outra, a droga lícita e a droga ilícita, e aí a criança está passando fome, está abandonada, relativamente abandonada, e o vizinho acha que a culpa é do Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar pode chegar ali e invadir aquela casa, retirar a criança, colocar no abrigo. E na verdade não é assim, tudo passa por um processo e um processo legal. Há outros casos, por exemplo, tem uma criança na rua, a criança está abandonada ali no semáforo pedindo esmola porque há necessidade e as pessoas acham que o Conselho Tutelar pode ali chegar e ter o papel de polícia e de justiça e não piscar de olhos. Isso. O que não é nem com celeridade, nem sem celeridade. A função do Conselho Tutelar não é essa. Existem os órgãos e cada órgão tem a sua função constituída de acordo com a legislação a partir da Constituição, que é a lei maior que alicerça o ordenamento jurídico do Estado brasileiro como um todo, não é isso? Isso. Para a gente deixar bem claro, Luiz, você levantou pontos excelentes para que a população tome ciência. Aqui, o Conselho Tutelar existe algumas prerrogativas garantidas em lei, no ECA, que todos esses pontos que você levantou, a criança, o pai é usuário químico, ou droga ilícita ou ilícita, mas naquela mesma casa ali, pode existir a mãe que não é. Ou seja, o pessoal quer que o Conselho Tutelar faça a visita, recolha a criança, prenda o pai, faça a inspeção da medida protetiva para a mãe, quer que solucione tudo, se tudo isso depende de cada órgão competente. O Conselho Tutelar é um órgão administrativo, recebe as denúncias, faz a análise em primeiro momento daquela situação e faz os encaminhamentos devidos. Se existe conflito familiar, é para o CRAS, para fazer o acompanhamento. Se existe violação de direito, que já é ou o ato consumado do crime sexual ou agressão física, é encaminhado para o CREAS. E em seguida é feita a abertura do procedimento policial. Mas tudo isso o Conselho Tutelar requisita. Tudo isso. O Conselho Tutelar não pode nem abrir procedimento policial, que nós não somos polícia. O Conselho Tutelar nem pode fazer acompanhamento, que tem equipe técnica para isso. Aí o pessoal diz, o que o Conselho Tutelar serve? Serve para garantir de direitos. O Conselho Tutelar de Russas, Luiz, a gente já denunciou aqui, eu falei isso no ano de 2019, durante a campanha, que fizemos diversas denúncias contra estupro de vulnerável. Por quê? Antes não tinha tanta denúncia porque a população tinha medo da impunidade. E graças a Deus, hoje aqui no município de Russas, nós ganhamos a confiança da população e a população nos auxilia no nosso dia a dia. A população é os nossos olhos.
Se nós recebemos as denúncias, é porque a população está confiando no trabalho do Conselho Tutelar de Russas. Diversas denúncias que nós denunciamos por estupro de vulnerável. Que o estupro de vulnerável não é apenas o ato consumado, e sim o ato libidinoso. Tem aquele avô safado, sem vergonha, que fica alisando o corpo da neta, tocando nas partes íntimas da neta, sem cometer o ato sexual. Esse também é o crime de estupro de vulnerável previsto em lei. Só que as pessoas querem passar a mão por cima disso. Muitas vezes as vítimas buscam ajuda dentro de casa e a família não acredita e elas se sentem só. Aí começa a automutilação no corpo, ela começa a ficar com má rendimento na escola. Tudo isso são sintomas de algo que ela vem acontecendo dentro de casa. Esse caso específico dessa garota, dessa criancinha de 3 anos de idade, o que é que precisa ser esclarecido para a população, para a nossa comunidade, para o ouvinte, para o cidadão russano? Nós queremos, a partir de agora, dar um basta nessas notícias falsas que estão se divulgando desde semana passada. Mais uma vez eu repito, todas essas pessoas que estão divulgando que o Conselho Tutelar tirou a guarda do avô para deixar com o pai, a gente tem que deixar bem claro uma coisa. O pai e a mãe, ele exerce o direito de alimentar, educar, ter a saúde do próprio filho. Ou seja, quando os dois estão impedidos disso, mediante cometer algum crime contra a criança, ou o pai ou a mãe, de fato, a justiça, no caso, através de uma família extensa, ou uma suspensão do poder familiar, tudo isso corre em justiça, através do Poder Judiciário, precisa ser provocado. Nesse caso específico, o Conselho Tutelar recebeu algumas denúncias referente à infrequência escolar. Você vê como é. Se o Conselho Tutelar chega na casa de um cidadão por conta de uma falta que o filho dele está faltando na escola, por que o Conselho Tutelar não chegaria nessa casa se ele está sendo agredido pelo pai? Um crime muito mais grave comparado a uma infrequência escolar. Isso é uma pergunta que eu deixo para a população. Muitos deles saíram compartilhando. O Conselho Tutelar fez isso, o Conselho Tutelar apertou o gatilho, aconteceu isso e aquilo. Quero deixar bem claro para a população. Nós temos documentos em mãos, todas as providências estão sendo tomadas. Por que nós não nos manifestamos naquele momento? Era um momento de dor, todo mundo estava, como estamos até hoje, ainda extremamente triste com o que aconteceu. E estamos aguardando a investigação da Polícia Civil para ver o que de fato aconteceu. Ponto. Sobre a criança, como que chegou até a gente? A gente recebeu um comunicado da escola, no início agora do ano, que ela estava com infrequência escolar, em fevereiro. E a gente foi até o endereço e a criança estava com o pai e a madrasta. Isso, a criança já estava com ele. Não foi Conselho Tutelar que deu guarda para o pai. O pai já tem a guarda de direito, de fato, porque ele é o pai. Não é avô, não é avó, não é tio, não é tia, que vai exercer o direito de pai e de mãe assim que quiser. Não é assim que funciona. Quando nós chegamos até o endereço, tomamos conhecimento o motivo da infrequência escolar e a partir daí foram feitos os encaminhamentos. Foi encaminhado para o CREAS, passar a acompanhar. E nesse período, nós atendemos o avô da criança diversas vezes, no qual ele fazia denúncia que o filho dele era agressivo contra ele, ou seja, contra ele, não envolvia a criança na história. Se o pai é agressivo com o avô, o problema deles é para se resolver na justiça, uma medida protetiva, saber que tipo de motivo era aquele. É o que a gente estava fora, inclusive, da seara do Conselho Tutelar. Fora da área do Conselho Tutelar. Se todo momento... E aí era marcado exatamente pela legislação que trata do direito do idoso, né? Que é o Estatuto do Idoso. Isso, o Estatuto do Idoso, a lesão corporal, se fosse o caso de um cometer contra o outro, tudo isso. Aí a família questionou, o Conselho Tutelar tirou guarda. Eu desafio qualquer familiar que apresente um documento expedido pelo Conselho Tutelar dando guarda, tirando guarda do avô para dar para o pai. Eu desafio. Aqui dentro de Russas, seja lá onde for, na lua, no espaço, seja lá onde for. Sabe por que não tem isso? Porque o Conselho Tutelar não é competente, não tem competência para isso.
Então tá na hora de dar um basta. Esse pessoal dizer, o Conselho Tutelar deu guarda. Eu fiquei extremamente revoltado. Nós estamos ainda analisando Seria uma ação do judiciário, né? do judiciário. Só quem tira guarda, quem dá antecipação de tutela é o juiz da comarca que responde pela vara da infância, que no caso aqui é a terceira vara. Se a família que hoje questiona que o Conselho Tutelar tirou guarda, que o juiz deu guarda, mostre esse documento para a imprensa, em rede social, seja lá onde for. Sabe por quê? Toda e qualquer ação é analisada em um conjunto. Para o pai perder a guarda e a mãe perder a guarda de um filho, ele precisa ter cometido algo que leve em risco a vida da criança naquele momento. E tem que haver comprovação, né? Comprovação, não basta querer, não basta chegar um avô, eu quero meu neto, não basta chegar uma tia, um tio, eu quero meu sobrinho. Não é assim, não funciona assim. Todo e qualquer conflito entre adultos deve se resolver de acordo com a legislação. Quando envolve criança é que envolve o Conselho Tutelar. A gente quer... Por que a gente escolheu uma semana seguinte logo no seu programa? Porque a gente tem certeza, além da audiência, e nós temos documentos aqui, eu vou lhe mostrar, você pode ver o procedimento que tem dentro do Conselho Tutelar. Aí familiares questionou, e o exame? Porque existe. Eu não vou tocar nesse assunto, mas eu deveria tocar. Mas eu estaria expondo outra pessoa aqui, mas eu vou lhe mostrar, você pode até citar num contexto geral, que existe um procedimento sendo analisado pela Polícia Civil de Russas. E nem por isso o Conselho Tutelar expôs essa pessoa ao julgamento público, como essas pessoas estão expondo o Conselho Tutelar. Eu vou te mostrar aqui, nós temos documentos, existe guia para a população tomar ciência, essa documentação que eu vou mostrar ao Luiz Lopes. Existe uma denúncia formal no Conselho Tutelar e em seguida o Conselho acompanhou o procedimento na delegacia, que esse é o procedimento correto a ser feito. O delegado analisa a denúncia, expede uma guia de corpo de delito e a partir daí abre um procedimento de investigação se houve ou não abuso contra uma criança. Luiz, nós temos aqui toda a documentação referente a Esther no Conselho Tutelar. Eu não digo a população, quem tiver, porque nós não podemos mostrar essa documentação a ninguém. Estamos mostrando a você devido à sua profissão, sigilo que lhe cabe, para que a gente noticie o que é verdade, para que a população tome conhecimento. Infelizmente, ontem está circulando um vídeo nas redes sociais de um repórter que procurou a família e fica perguntando por que o conselho não fez isso, não fez aquilo. Eu quero deixar bem claro para a população que o que cabe ao Conselho Tutelar fazer legalmente, que não pode se existir essa tal de jeitinho, o que cabe fazer legalmente foi feito e está sendo feito. Não tem essa história de querer incumbir ao Conselho Tutelar, essa história de tirou guarda, deu guarda. Porque a gente não é capaz para isso, a gente não tem autonomia para isso. E se de fato, como já aconteceu aqui em Russas, as pessoas que estão nos ouvindo, devido à grande audiência, devem saber. Se o Conselho Tutelar já teve na minha casa para tirar meu filho, foi em caráter excepcional, que isso nós temos essa prerrogativa. Ou seja, se a gente receber uma denúncia que a criança foi espancada, de imediato, a gente procura ou um parente mais próximo e caso o pessoal se recusem de receber, a gente coloca no abrigo. A gente já colocou até 16 crianças e adolescentes nessas situações. A população de Russas não sabe. Por que nós colocamos? Visualizamos uma situação de risco e para sanar aquela situação de risco... Em caráter excepcional, né? Em caráter excepcional. Ou seja... É uma exceção. Exceção. Né? Não é por querer que a avó quer, que a avó quer, que tio quer. Não é assim que funciona. Nós visualizamos a situação de risco e de imediato informamos o juiz e o Ministério Público da nossa cidade. Até hoje, nunca foi questionada uma decisão do Conselho Tutelar. Porque tudo que fazemos é embasado na lei e com provas e documentos que a gente possa mostrar isso perante o juiz no decorrer do processo. Inclusive dizer o seguinte... Não é só aqui, nem ali, nem acolá, mas no Brasil todo, um órgão que que caminha passo a passo com o Conselho Tutelar é o Ministério Público.
O Ministério Público acompanha e é parceiro do Conselho Tutelar em todo e qualquer município, ou seja, eu até diria que é o que há de mais importante no tocante à fiscalização da lei no país, é o Ministério Público. Então, ninguém melhor do que o Ministério Público para avalizar a atuação do Conselho Tutelar na cidade de Russas. Porque o Ministério Público ele caminha, na verdade, passo a passo com o Conselho Tutelar. Isso. São toda a rede de proteção, digo assim, Luiz, desde a Polícia Militar, que está ostensivamente nas ruas, toda e qualquer ocorrência que é solicitado a presença do Conselho Tutelar quando envolve adolescente, a Polícia Militar entra em contato com a gente, nós fazemos presente naquele momento ali. A Polícia Civil, grande parceira da gente também, e Ministério Público e Poder Judiciário. Todas essas forças, o Conselho Tutelar como administrativo de garantias de direito, Polícia Militar como uma polícia ostensiva da rua do dia a dia, Polícia Civil como polícia judiciária que investiga todos os crimes que acontecem no município, o Ministério Público que acolhe essas denúncias e trabalha em parceria com a gente, fazendo com que as denúncias cheguem já com o aval do Ministério Público no Poder Judiciário. Então é um mecanismo que fazemos o possível para que se trabalhe correto dentro da lei, para que a gente evite esse tipo de coisa que está acontecendo agora. A gente acredita que depois disso possa se aparecer algumas dúvidas, a gente está abertos a esclarecer toda e qualquer situação, Luiz. A gente até agradece, porque devido à sua audiência aqui, a população está ouvindo o outro lado da história, porque uma pequena porcentagem de pessoas, que repito mais uma vez, não divulguem informações que vocês não têm certeza, não divulguem nada que você não tenha o conhecimento, porque isso é crime. Isso você pode responder na justiça. Quando toda história existem dois lados, esperem a análise, a investigação ser concluída para se tirar toda e qualquer conclusão. Por que eu estou dizendo isso? Eu não estou falando simplesmente do que aconteceu na semana passada. Que sirva de lição para as pessoas. Ontem eu visualizei um comentário no Facebook de uma pessoa que o pai dele foi denunciado por um adolescente. E ele tirou as dúvidas comigo do que iria acontecer. E eu lhe disse, eu disse a ele, toda história existem dois lados. Eu, como órgão protetor, como conselheiro tutelar, eu estou do lado da vítima sempre. Sempre. Quem vai analisar a verdade ou não vai ser a justiça. Se uma vítima de abuso de estupro de vulnerável procurar o conselho tutelar, eu estou do lado dela sempre. O conselheiro tutelar, ele acolhe toda e qualquer denúncia e encaminha para a justiça analisar a veracidade da denúncia, se é verdadeira ou se é falsa. Não cabe ao conselheiro tutelar pré-julgar ou julgar se aquela pessoa é inocente ou não. Quando eu vi o comentário dele... Como não cabe ao delegado. O delegado, o papel do delegado qual é? É julgar, é condenar? Não. O papel do delegado é investigar o fato. Como não compete ao promotor de justiça. Tem gente que pensa que... Mas isso a gente releva, ao menos a minha pessoa. O Luiz Lopes releva pela falta de conhecimento. Tem gente que acha que o promotor de justiça vai manter o fulano de tal preso. Não é promotor de justiça quem julga ninguém. Na verdade, quem julga é o judiciário. Ou seja, o que eu vi nesse caso, e eu venho acompanhando a distância, eu não sou importante, mas sou ocupado, porque eu tenho vários afazeres da minha vida e para sobreviver o cabo tem hora que canta e assobia. Mas eu venho acompanhando esse fato e na mesma noite do ocorrido foi que eu observei pessoas, não a sociedade, mas algumas pessoas da sociedade, ao mesmo tempo, investigaram, denunciaram, julgaram e condenaram. 19 horas já tinham feito tudo isso. Execraram pessoas, instituições, o que na verdade é uma ofensa e é uma violência
contra a sociedade em geral, porque, na verdade, as instituições representam a sociedade. E aí, muitas vezes, acontece um fato, a gente escuta o galo cantar e não sabe onde, nem por que ele cantou, nem que horas, mas aí já se faz um cenário, as pessoas já criam um cenário em suas próprias mentes, e agora com a onda das mídias sociais e da rede social, as pessoas já postam suas conclusões, seus julgamentos pessoais na rede social, e o pior é que isso fere pessoas e fere instituições. E também um outro aspecto é que existe a proteção do direito das pessoas e das instituições. E muitas vezes o cidadão está por trás de um tablet, de um celular, de um smartphone ou de um computador, e ele está ali cometendo também um crime e nem tem noção, e deveria ter noção, e isso não o exime, não o torna inimputável o fato dele cometer crimes sem saber que está cometendo, porque o indivíduo deve ter a noção de que deve respeitar o próximo. E quem é que julga? Quem julga é o juiz, é o judiciário. Existe exatamente o princípio da ampla defesa para que se escute os dois lados, porque, como mesmo disse você, toda história tem dois lados, tem duas versões. E o mais interessante, Luiz, é que a população em si não tem um conhecimento, mas ao contrário de sair divulgando algo que não deve, poderia buscar pelo menos entender as duas situações. Porque no próprio estatuto fica bem claro quando o pai ou a mãe, um dos dois, não está exercendo o direito de ter o convívio com essa criança, não é o conselho tutelar que vai determinar isso. Quem tem que determinar isso se chama juiz, o poder judiciário. As pessoas costumeiramente chegam no conselho tutelar porque uma das partes está descumprindo um acordo feito, muitas vezes, feito na defensoria pública, que é dado ciência ao juiz, chega no conselho tutelar querendo que vá pegar a criança com a polícia. Isso é altamente inadmissível, porque a criança não está em risco, apenas está ocorrendo um descumprimento de acordo de uma das partes, e o conselho tutelar só poderia fazer algo nessa situação se a criança de fato estivesse em risco, que aí sim entraria os parceiros junto com o conselho tutelar, polícia militar, polícia civil, e de fato seria tomadas as providências. Mas essa história toda de semana passada para cá, dizendo que o conselho tutelar foi o culpado disso, culpado daquilo, é totalmente inadmissível. Por isso que estamos agora, neste momento, esclarecendo ponto a ponto, e todas as providências cabíveis legalmente perante a justiça está sendo tomada, porque todo mundo quer ter o direito de livre expressão, liberdade de expressão, e isso nós temos que a Constituição nos permite. Agora, graças a Deus, está sendo analisada na Câmara dos Deputados Federais a questão da notícia falsa em rede social, para todo mundo ser responsabilizado por algo que publica. Porque você está na sua casinha, se sente incomodado com algo, você começa a deferir palavras em rede social atacando uma instituição ou propriamente alguém, como se você soubesse de fato do que houve. E como que fica a essas instituições? Como que fica as pessoas que fazem parte daquilo sendo julgado, culpado por algo que não tiveram parcela de culpa nisso? Isso é inadmissível. Estamos tomando as providências cabíveis e, de fato, esclarecendo o que acontece. Repito, temos documentos em mãos. O que estamos falando aqui, temos documentos em mãos. Para que todo mundo fique ciente do que estamos falando. Todas as providências, encaminhamentos feitos, todas as denúncias que recebemos foram apuradas, nada foram comprovadas. E outras, se o conselho tutelar chega numa residência por comparado os crimes, ou a falta escolar, ou um crime que ocorreu, que está sendo analisado, qual que tem a maior gravidade? A vida de um ser humano. Se
A gente chega na casa de um cidadão por conta de uma falta, será que nós não chegaríamos por conta de uma tortura, uma agressão, algo do tipo? Um abuso sexual. Um abuso sexual? Eu estou colocando esses dois exemplos porque nós estamos visualizando nessa mesma ocorrência e deixando bem claro para a população. Antes de sair divulgando notícias falsas, querendo achar culpado, olhe para dentro de casa, olhe seu filho, sua filha, se não está acontecendo isso. Porque quando um adolescente, uma criança, começa a mudar o comportamento, automutilação, cai o rendimento na escola, alguma coisa tem de errado. E sempre fiquem do lado de seus filhos, que infelizmente é o que acontece ao contrário. Aqui em Russas, nós temos tido muitos registros de abuso contra criança e adolescente no âmbito da internet. No âmbito da internet, a gente já chegou a analisar algumas denúncias, inclusive pelo fato de ser em outro município, foi encaminhado para a delegacia competente para analisar, não propriamente o crime da internet, mas o indivíduo morava em outro município, foi feito o encaminhamento para que os companheiros conselheiros daquele município tomassem as providências cabíveis, porque existe a jurisprudência do município, das delegacias. Jurisdição. Né? Se o indivíduo que estava cometendo aquele crime sexual residisse aqui naquele momento, aí a gente teria feito a denúncia, tudo direitinho aqui na Agora, nossa delegacia. Agora, fato que você me lembrou há pouco, e aí se algum dos outros membros do conselho quiserem usar também o nosso espaço, a senhora, fique à vontade. Com relação ao crescimento da violência nesse período de pandemia. Eu entrevistei algumas vezes alguns delegados, não só o delegado regional, mas entrevistei uns 3 delegados. E todos eles são unânimes em falar do crescimento da violência no âmbito doméstico nesse período de 130 dias de relativo isolamento social que nós vivemos no Brasil. E no âmbito da criança e do adolescente, essa violência também teve crescimento alarmante. Crescimento alarmante. Mais uma vez, Luiz, foi um crescimento enorme referente às denúncias. Porque, assim, o estupro de vulnerável é um crime que é muito silencioso. Vem ocorrendo nas famílias há meses, chega a ser há anos. E quando aquele adolescente que começou a ser abusado quando ainda era criança, na cabeça dele, aquilo se torna tudo normal, porque uma criança não tem um conhecimento do que é certo ou errado. Quando chega na fase de adolescência, ele começa a ter acesso à internet, a pesquisar sobre determinados assuntos, a ouvir de um colega que aconteceu a mesma situação que ele vivencia, e a partir daí essas denúncias começam a ser relatadas por essas vítimas, que é a partir daí que chega os crimes até ou denúncia do Disque 100 ou até propriamente ao Conselho Tutelar. E nesse período especificamente, tem crescido demais as denúncias referente ao ato libidinoso, que está vinculado ao estupro de vulnerável, que não é propriamente apenas o ato sexual, mas aquela coisa do avô, do pai, do tio, propriamente do irmão, se for o caso. Todos esses exemplos nós encontramos aqui no nosso município, que é o aliciamento, essa coisa de chegar em casa, tá tocando o corpo da irmã, o corpo da neta, o corpo da filha. Isso tudo está ocorrendo e aumentou gradativamente de acordo com essa pandemia. Se alguém perguntar o porquê, exatamente pela presença maior em maior tempo das pessoas em casa, né? Isso. Devido às crianças e adolescentes estarem maior parte do tempo em casa, e também agora as pessoas estão com maior parte do tempo em rede social. Aí tem aquele amigo que a gente já recebeu nesse período, na nossa sede, um adolescente que conversou com um amigo, tocou no assunto, esse amigo também passava pelo mesmo problema e encorajou ela de fazer a denúncia. Hoje essa adolescente com 17 anos e o amigo já maior de idade, mas encorajou dela a fazer essa denúncia. Ela nos procurou e foi feito todo o procedimento legal.
para ela ser acompanhada, para ela ser ouvida. Foi feito o exame nela, independente do que ela relate, mas para que seja descartado o crime sexual, é feito o exame no corpo de delito, também no IML, que é o exame corpo de delito, dependendo do que ela relate do que tem acontecido. Todas essas situações são relatadas pelas vítimas. Ela chega no PSF, ela chega na escola, ela fala pro professor, tudo isso chega até a gente. São situações que nós enfrentamos no dia a dia. Aí eu pergunto, por que que nós não estamos na rádio divulgando? Porque, como trabalhamos com famílias, temos que manter o sigilo. Infelizmente, estamos aqui hoje por conta de uma repercussão que se tomou de uma situação grave, que algumas pessoas poderiam ter ido atrás do que de fato aconteceu, se propagam a notícia que de inverdades, expondo instituições, expondo pessoas, querendo arrumar culpados nesse momento que não é necessário e nem se cabe estar em busca de culpados nesse momento, em busca da verdade do que aconteceu. Porque na realidade, a menor responsabilidade aí é do Conselho Tutelar. Ou, aliás, não é menor, não há responsabilidade do Conselho Tutelar. É uma injustiça muito grande, ou é um ato de muita insensatez se responsabilizar. A própria polícia, Conselho Tutelar, Justiça, Ministério Público, diante de um crime praticado em nosso município. Imagine se a gente fosse responsabilizar as instituições, os órgãos ou as pessoas. Se fôssemos responsabilizar o policial ou a instituição polícia pelos crimes praticados por esse Ceará afora e esse Brasil afora. É isso que a gente se pergunta, né? Se aí o pessoal diz, por que não deixou com fulano, não deixou com ciclano? Ninguém prevê o que vai acontecer. Se pudesse prever, o policial estava lá naquela esquina protegendo a possível vítima que seria executada. Se algum dia correu na justiça, que isso nós sabemos que não, qualquer caso ou qualquer situação que a pessoa estava apto a exercer o direito de pai e de mãe daquela criança e vier a fazer algo, ninguém pode ser responsabilizado, a não ser aquela pessoa que cometeu aquele crime, aquele ato infracional, se for o caso de adolescente. Por isso, é muito complicado e as pessoas saírem buscando quem é ou não culpado para determinada situação. Muitas vezes, Luiz Lopes, vou até pontuar, muitas vezes os principais culpados de crimes que acontecem com criança e adolescente é a própria família por ser omissa. Porque tem muita família que tem conhecimento dos abusos que acontecem em casa e não busca tomar as providências. Tem muita família que sabe que o vizinho abusa da filha e não denuncia, porque o sigilo dele é garantido. Tem muita família que presencia agressões físicas contra idoso ou contra mulher e não denuncia. Tem muitas mulheres que passam o final de semana inteiro sendo agredidas pelos seus maridos, quando é na segunda-feira ela procura o Conselho Tutelar porque tem um filho dentro de casa. Coisa que nem envolveu o filho dela, indiretamente. Quem está sendo agredida é ela. No caso, ela tem que procurar a delegacia para registrar o fato contra o esposo dela e pedir uma medida protetiva. Mas não, as pessoas preferem passar a mão em cima do que é errado, com medo das situações que serão após o procedimento, e acontece muitas vezes o que acontece. A mulher leva o primeiro empurrão, deixa para depois, leva o primeiro soco, deixa para depois, quando cuida é esfaqueada ou leva tiro, porque não tomou a providência no primeiro momento. Isso são as famílias, na maioria das vezes, são coniventes com isso. Tudo bem, meu caro Will, que eu quero dizer que o microfone está à sua disposição para algo mais que você queira aqui acrescentar no nosso microfone. Luiz, eu quero agradecer mais uma vez, já estive aqui em outros momentos, e todo e qualquer assunto polêmico que envolver criança e adolescente, sempre estaremos à disposição da população para esclarecer. Agora, jamais iremos aceitar que A ou B saia divulgando algo
que seja em verdade. Isso nós não permitiremos. Faremos dentro da lei que seja adotadas as medidas cabíveis, porque toda ação existe uma reação, tem uma consequência, porque quando a notícia é falsa, se é propagada 10, 15 vezes, para algumas pessoas se torna verdade. Ainda mais uma notícia de uma grande repercussão dessa. Nós estamos aqui para deixar bem claro para a população russana que o Conselho Tutelar está de portas abertas para receber toda e qualquer denúncia. E eu nem citei, Luiz, uma coisa bem complexa que aconteceu, não vou citar a família nem quem são. Mas num dia após o ocorrido, nós recebemos uma denúncia gravíssima. Foi preciso adotarmos a medida de caráter de urgência, que é em caráter excepcional. Colocamos 4 irmãos no nosso acolhimento para que seja analisada uma possível situação. Ou seja, a população não tem ciência do que fazemos em Russas, porque nós não podemos expor as pessoas, mas nós não paramos. Desde do ocorrido que tomou uma repercussão, nós continuamos. E o momento certo que foi esse... E o Conselho já vinha, é óbvio, atuando antes. Antes, sempre. Com a mesma... com o mesmo empenho, né? Com o mesmo empenho. Nós não paramos nem um minuto e eu pedi calma a todos que a gente compõe um colegiado, que no momento exato nós iríamos esclarecer esse ocorrido, porque assim, o crime é uma coisa à parte que está sendo analisada. O nosso motivo aqui... E compete à justiça, a polícia apurar. Não compete ao Conselho Tutelar, não compete à imprensa, não compete a população em sair julgando, ou condenando, ou divulgando quem é culpado, quem não é. Compete à Polícia Judiciária investigar. E o que envolveu o Conselho Tutelar, nós estamos aqui esclarecendo. Que é o quê? Uma questão importante a ser observada. Quando você, de alguma maneira, voluntário ou de maneira involuntária, você fragiliza um órgão como o Conselho Tutelar, você pode estar contribuindo exatamente para que amanhã um fato aconteça e aquela pessoa não acredite no Conselho Tutelar, no poder do Conselho Tutelar, na ação efetiva do Conselho Tutelar, porque uma notícia inverídica foi publicada ou divulgada em alguma ferramenta e fez com que aquela pessoa não acreditasse no Conselho Tutelar. Isso. Tivesse uma imagem não verdadeira do Conselho Tutelar. A população... Então a população precisa acreditar que o Conselho Tutelar é uma instituição importantíssima, formada por pessoas que estão imbuídas no propósito de cumprir com seu dever e também só podem fazer o que é assegurado pela legislação para que o Conselho Tutelar atue. O Conselho Tutelar não pode ir além do que as regras a legislação permite, a nossa lei permite. O pessoal quer que a gente faça segurança pública de criança e adolescente. O Conselho Tutelar não é polícia, nem de adolescente infrator. O Conselho Tutelar é um órgão garantidor de direitos. Que nós durante uma média anual de 2.000, 2.500 atendimentos, as pessoas que estão nos ouvindo sabem até que ponto a gente pode ajudar. Hoje mesmo pela manhã eu tive um atendimento com um rapaz que ele queria trazer a filha dele de Manaus e ele queria saber o que o Conselho Tutelar poderia ajudar nessa situação. Com a documentação que ele me mostrou, visivelmente eu já disse a ele que legalmente, o que ele estava me mostrando, o Conselho Tutelar poderia apenas pedir ao Conselho local, de onde mora a criança dele lá, através de ofício, para que fosse feita uma visita e analisasse a situação dela. Mas para solucionar o problema dele, que seria trazer as crianças de lá, que no caso ele estava querendo que o Conselho determinasse que trouxesse, eu deixei claro para ele que só quem pode determinar... Seria uma ação judicial, uma ação judicial na vara da família, que o juiz determine que ele traga durante tantos meses, isso de acordo com o que ele questionar. E se a mulher dele se negar, ela estará descumprindo uma ação judicial, que aquilo ali ficará caracterizado que ela não quer colaborar com o desenvolvimento da filha dela, em contato com o pai, esse tipo de coisa. São esse tipo de coisa que... Mas que tudo isso passaria por um processo judicial. Judicial. As pessoas têm que entender que... Isso nós deixamos bem claro, Luiz.
Para ser sincero, todo mundo que chega até o Conselho Tutelar, nós deixamos bem claro. Pessoas que vêm falar isso é porque ou só entendem o que querem entender, porque assim, se procura a gente, quer que a gente acredite na verdade deles, sabendo que tem um outro lado para ser ouvido. Se a gente analisa a situação e vê quem está com a razão naquele momento, a outra parte já se sente magoado porque não acreditou na verdade dele e muitas vezes não é. Funciona assim. Quem trabalha no serviço público, a gente está sujeito a esse manifesto popular. Meu caro, muito obrigado. Eu agradeço aos ouvintes, né, para a gente ter esclarecido a você mais uma vez e todo e qualquer assunto que você achar oportuno e está esclarecendo, estaremos aqui à disposição. E Ótima o Conselho tarde. conta com a Rádio Progresso, com o nosso programa aqui para divulgar, para cooperar no que for possível. Eu agradeço mais uma vez, boa tarde a todos, Um abraço. um abraço.